Diga assim comigo. Quando o Espírito incendeia o coração. Amém. Nós queremos um avivamento poderoso no nosso meio. Amém. Em nome de Jesus. Sem o Espírito Santo a coisa não acontece, né? Se não estivermos cheios do Espírito. O próprio Jesus, ele disse isso, né? Ficar lá, espera, não vai ainda não. Se forem agora, vocês vão na carne e vão desistir no meio do caminho. Mas quando vocês estiverem cheios da unção de Deus, e o Espírito Santo descer, aí ninguém segura mais. Amém? Tem eu não me lembro agora, um ministério, eles saíam para evangelismo. Mas eles, antes de saírem para o evangelismo, eles se reuniam e ficavam ali orando e adorando a Deus até todos ficarem cheios. Quando todos estavam cheios do Espírito Santo, aí eles saíam para a rua para evangelizar. Por quê? Porque quando estavam cheios do Espírito Santo, não tinha mais medo, não tinham mais vergonha e faziam realmente a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando o Espírito Santo habita e enche uma pessoa, diga assim comigo, eu quero ser cheio da unção de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo habita, ele enche uma pessoa, tá? O que ele faz? Ele purifica, amém? Santifica a vida das pessoas, ele transforma a vida das pessoas e ele capacita, né? Nos faz aptos para fazer a obra do Senhor e faz resplandecer como fogo no meio das trevas, tá? Às vezes as pessoas estão aí fora de trabalho, na escola, na rua e dizem, lá, mas é muito difícil. Quer dizer, há muitas trevas. Mas quando você está cheio do Espírito, tá? O fogo faz você resplandecer naquele lugar. Vamos ver 2 textos aqui. Diz assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, verso 11, parte B. E Atos capítulo 2, verso 3 diz, e aparecendo-lhes línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Na Bíblia, queridos, o Espírito Santo é frequentemente representado pelo fogo. Agora, por que isso? Tá? Porque ele queima aquilo que é impuro da nossa vida. Tá? Ele vai queimando completamente. A outra coisa é que ele aquece o que está frio. Como é que está a sua vida, né? Então ele aquece aquilo que está frio. O fogo vem e traz calor, né? Ilumina o que está em trevas. E movimenta também o que está estagnado, o que está parado. Irmãos, quando nós olhamos para a sociedade evangélica, o povo de Deus, a gente percebe que o povo de Deus muitas vezes está estagnado, está parado. Quantas vezes eu vi pessoas dizendo assim, puxa, parece que os crentes não são mais como os crentes de antigamente, como os crentes de antes, né? É uma briga para fazer com que eles se movimentem, é uma briga para fazer com que eles façam alguma coisa, para que eles ajam, né? Para que eles tenham atitude, né? Já não estão agindo mais. Mas aqui está dizendo que o fogo, o fogo do Espírito Santo faz com que o cristão se movimente. Foi o que aconteceu ali em Atos 2. Né? Jesus falou, fiquem lá parados. E se você olhar o texto de Atos 2, ali, olhar o contexto, na verdade eles não estavam pulando e dançando, fazendo absolutamente nada. Eles estavam sentados, aguardando a vinda do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, foi o sinal do batismo que eles saíram para fazer a vontade de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo não quer dizer apenas falar em línguas ou profetizar, mas o sinal mais evidente é que o crente se movimenta, que ele age, ele começa a fazer a vontade de Deus independente da situação. Se está fácil, se está difícil, se está complicado ou não. Ele simplesmente quer fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Agora, hoje, na verdade, Deus ele deseja reacender o fogo do Espírito em nossa vida. Deseja acender esse fogo na nossa vida, para nós fazermos a diferença. Fazermos aquilo que é da vontade dele. Aquilo que ele quer. Né? Porque muitas vezes nós fazemos exatamente aquilo que nós queremos. E não fazemos aquilo que Deus quer. Fala assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu haja? E não simplesmente querer fazer a nossa própria vontade. Porque o cristão é gente,
né? Nós somos uma pessoa, nós temos vontades, nós temos desejos. E muitas vezes queremos colocar essa vontade ou esse desejo à frente da vontade de Deus. E a vontade de Deus nós já sabemos qual que é, né? São as últimas palavras de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essas foram as últimas palavras do Senhor Jesus e sabemos que as últimas palavras são as mais importantes que saem da boca de um homem. E a principal é: Valmir, igreja, saiam e façam a minha vontade. Se mexam. Amém? O fogo do Espírito purifica o nosso coração. Atos capítulo 15, verso 9, diz o seguinte: e não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé. Pedro está defendendo aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma verdade. Deus não olha se é mais bonito, se é mais feio, se é mais gordo, se é mais magro, se é mais baixo, se é mais alto. Deus não faz absolutamente isso, acepção de pessoas. Muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas. Nós escolhemos as pessoas muitas vezes. Mas Deus, ele não faz nenhuma acepção de pessoas. Ele observa que o mesmo Deus que operou entre os judeus também está operando entre os gentios. Tá? Isso fica evidente pelo fato de que Deus purificou o coração dos gentios pela fé e não pelas obras da lei. A fé em Cristo é o meio pelo qual tanto judeus quanto gentios são purificados. Essa semana, terça-feira, nós falamos sobre justificação. A justificação tem diferença de santificação. A partir do momento que a pessoa entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, ela é eleita por Deus, ela recebe na sua vida a justificação. A santificação é um processo na vida do cristão. Por isso nós fazemos encontros. Não é para que a pessoa seja justificada. Não é para que a pessoa se torne salva. Nós fazemos o encontro com Deus ou outros encontros porque ali é um momento de impacto na vida da pessoa para que ela possa iniciar um processo de santificação na vida dela, para que ela possa começar a crescer espiritualmente. É como você pega um carro a álcool no tempo muito frio, aqueles carros mais antigos, né? Ele precisava que você injetasse um pouquinho de gasolina. Você lembra disso? Quem lembra disso? Né? Então você pega aquele carro mais antigo, então, aquele friozão lascado a álcool, você dava na chave, o negócio não ia, né? O negócio não ia. Você falava assim: opa, peraí, tem uma bisnaguinha aqui com a gasosa. Aí você ia lá e... Quem já fez isso aqui? Eita, eu já fiz muitas vezes esse negócio aqui, né? Ou então um carro tinha um injetor, né? E se não tivesse injetor, você ia lá, tinha isso aqui, né? Então, e pá, aí você ia lá, aí pegava, né, o carro, aí você deixava esquentar. Vamos deixar o negócio esquentar aqui, deixa ficar bem quentinho, aí eu vou embora, e aí beleza. Então o encontro é para isso. O crente está lá e você dá na chave e ele empaca, não vai, né? Você dá na chave e ele empaca, não vai. Você leva para o encontro e injeta um pouquinho de unção nele, e aí ele começa a acender. Aí no encontro ele esquenta. Ali quando ele esquenta, e você manda ele para o discipulado. Aí ele começa a ler a Bíblia. Ele começa a ler um livro. Ele começa a ir aos cultos. Aí ele começa a evangelizar. Aí ele começa a crescer num processo de santificação e compromisso com Deus. Então o encontro é para isso, não é para justificação. Justificado ele é quando ele entrega a vida para Jesus. Entregou a vida, foi justificado porque Jesus pagou o preço ali na cruz do Calvário. Amém? É isso que acontece na vida do crente. Mas ele precisa muitas vezes de crescer, muitas vezes não sempre, de crescer em santificação, para honrar, para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. A presença do Espírito Santo produz em nós a santidade. Trabalha em nós a santidade. Mas há uma coisa muito importante, que nós precisamos, querido, querer. Então buscar. Precisamos desejar alcançar essa santidade, né? Porque o Espírito, ele não força, ele ensina, ele dirige. Mas se você pisar o pé no freio, ele não vai te obrigar. Mas se você falar assim: eu vou buscar, vou me encher do Espírito Santo, a coisa começa a acontecer na sua vida. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filho predileto. Deus usa pessoas. Deus usa gente como eu. Deus usa gente como você. Deus usa gente como nós.
né? Dizem que o apóstolo Paulo tinha 1,40 m, né? Eu li no livro isso, 1,40 m. Você imagina 1,40 m pregando para um cara de 2 metros, expulsando demônio de um cara de 2 metros. O cara fica até com medo de chegar perto do camarada. Imagina 2 metros endemoniado e o cara tem 1,40 m. O cara fica até com medo, mas se é cheio do Espírito Santo, ninguém segura o camarada. Ninguém segura. Ele é usado poderosamente por Deus. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo não apenas habita, ele transforma a nossa vida. O seu fogo, o que ele faz então? O fogo queima o pecado, amém? Queima o pecado da nossa vida. Ele consome o orgulho, irmãos. Há muita gente orgulhosa. Alguém já disse para mim, você é muito orgulhoso. Eu falei, será? E agora, hein? Eu não sou orgulhoso. Eu falei, Jesus, me ajuda, né? Aí eu não sei se eu sou orgulhoso, se eu não sou orgulhoso. Talvez eu seja, né? Se eu não sei é porque talvez eu seja orgulhoso. Mas o Espírito Santo tem que queimar todo orgulho em nome de Jesus, amém? Para que nós possamos andar em humildade na presença dEle, e exaltar e glorificar o nome dEle. Mas que tem gente orgulhosa? Tem. Tem crente orgulhoso? Tem. Tem crente que não quer crescer porque ele acha que sabe mais do que o outro. Mas não tem problema se ele sabe mais do que o outro. Porque todos nós temos alguma coisa para ensinar alguém. E todos nós temos alguma coisa para aprender de alguém. Por isso nós temos que jogar todo orgulho fora. E andar na presença de Deus e fazer a diferença e fazer a obra. O fogo nos leva ao arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, transformação. E tem uma história que diz aqui que o ouro é purificado no fogo, amém? Deus permite que o seu espírito aqueça áreas escondidas da nossa alma, trazendo à tona impurezas para serem removidas. Imagine uma refinaria de ouro. O metal bruto é colocado no fogo para que impurezas subam à superfície e sejam removidas. Assim também acontece com o nosso coração. Olha para o seu irmão do lado. Agora olha para você. Irmãos, você é como ouro. Você é precioso. Você é uma joia aos olhos de Deus. Por isso você foi eleito. Por isso você foi justificado. Por isso você foi escolhido. Você é como ouro. Mas como ouro, você precisa ser jogado no fogo. Para que você seja purificado a cada dia. Para que você possa resplandecer cada vez mais. O ouro, se ele não for purificado, ele fica sem graça. Mas quando o ouro ele é purificado, quando ele é transformado, ele vale uma fortuna. Seu valor vale cada vez mais. John Wesley, ao buscar a Deus em oração, confessava seus pecados com lágrimas e clamava por um coração inflamado. Irmãos, como nós precisamos fazer como John Wesley, clamar por Deus, buscar a Deus em oração, confessar os pecados, buscar a Deus, para que nós possamos ter um coração inflamado. John Wesley, naquele tempo sem WhatsApp, sem Wi-Fi, sem internet, sem absolutamente nada, ele criou 100.000 grupos de santidade. 100.000 grupos. E os grupos não eram que nem o nosso, não. Grupinho de café com leite, né? Chega lá todo mundo de boa. Ah, não, esse pessoal tá pegando no meu pé. Esse povo é muito chato. Pega no meu pé aqui na cela, que ninguém pega no pé. Alguém diz assim, se Jesus fosse o pastor na minha igreja. Aí tem um pastor que diz, se Jesus fosse pastor na sua igreja, você não ficava nela. Porque você não ia aguentar. Você ia embora. Nas células de John Wesley, quando a pessoa chegava, ou no grupo ele já confrontava. Escuta aí, qual é o teu pecado? Não tinha esse negócio de, qual é o teu pecado? E a pessoa ficava assim, não tem esse negócio não, qual é o teu pecado? Confessa logo o teu pecado aqui, vamos mudar de vida. Já pegava no pé logo. E não tinha grupo de WhatsApp para poder fazer divulgação, não tinha televisão para fazer divulgação, não tinha o YouTube para fazer divulgação, não tinha Instagram para fazer divulgação. Era ali no tete a tete. E a pessoa era confrontada. Temos que ser como John Wesley aqui, buscar a Deus para podermos ser cheios do Espírito Santo. O seu lema era, dá-me 100 homens que não temam senão a Deus e amem nada além de Deus e abalarei o mundo. Me dá 100 homens
que não tema além de Deus, que temam apenas a Deus. Eu vou abalar o mundo, eu vou fazer a diferença, eu vou transformar a sociedade. Amém? Agora a pergunta que fica: você tem permitido ao Espírito Santo sondar e purificar seu coração? Ou o orgulho tem batido lá dentro? É uma pergunta que temos que fazer em nossa vida. Será que eu tenho deixado o Espírito Santo sondar e purificar? Não apenas sondar, mas depois de sondar, purificar o meu coração. Será que eu tenho deixado isso? Nós temos que fazer essa pergunta. Fazer um ultrassom da nossa vida. Fazer um PET scan da nossa vida. Fazer uma ressonância magnética. Olhar lá dentro para curar. Ver o que precisa ser tratado. Ver o que precisa ser limpo. Ver o que precisa ser restaurado, mudado. A gente não pode ser crente de café com leite. Vira para o seu irmão e fala assim: não seja um crente de café com leite. Você sabe o que é café com leite, não sabe? Quando a gente ia jogar bola, fala assim: isso aí pode colocar no time dele aí, que esse aí é café com leite. Você é muito fraquinho, deixa pra ele, deixa jogar com um a mais, não tem problema não, porque esse é café com leite, não vai fazer diferença nenhuma. Então olha no branco dos meus olhos, não seja um café com leite, amém? Não podemos ser café com leite, crentinho, café com leite, não dá. Você tem permitido o Espírito Santo sondar e purificar seu coração, ou tem resistido ao fogo que refina, o fogo refinador? O fogo não é mole não, irmão. Quando o fogo vem, o fogo chega arrebentando tudo. Segundo ponto, que o fogo do Espírito nos dá poder. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós passamos a ser testemunhas de Deus. Testemunha de Deus em qualquer lugar que nós andarmos. As pessoas olhar para nós e falar assim: ali vai uma testemunha do Senhor. Alguém que testemunha de Deus. Alguém que testemunha de Jesus. Alguém que testemunha através do Espírito Santo. Ali vai um pequeno cristão. Ali vai alguém que faz a diferença. Alguém que mostra quem realmente ele é. O Espírito Santo nos enche de poder. Mas não é encher de poder para aparecer, né, irmãos? Tem muito crente que quer ser cheio do Espírito Santo para aparecer. Né? Não tem na Bíblia, acho que é o Demas, né? Que quis aparecer. Não, o mágico lá, como é que chama o mágico lá? O Simão Mágico. Simão Mágico falou assim: ó, quanto que você quer que eu vou te pagar para você me dar esse poder do Espírito aí? Para aparecer. Paulo falou: o negócio não é assim não, o negócio é diferente. É de outro jeito, não funciona do jeito que você quer não. E tem muito crente que quer aparecer. Quer buscar o Espírito Santo para aparecer. Não é. Quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, é para fazer a vontade de Deus, é para testemunhar de Jesus Cristo, que veio a essa terra, morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Foi isso que aconteceu. E é para isso que devemos buscar o Espírito Santo. É para isso que temos que ser cheios do Espírito Santo. Amém? Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 ao 6 diz: a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. A nossa capacidade não vem de nós mesmos. Eu não sou bom, você não é bom, nós não somos bons o suficiente. Porque a capacidade que nós temos, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo. Essa capacidade vem sobre nós e nós nos tornamos aptos para fazer a vontade de Deus. Quem era Paulo? Quem era Pedro? Quem era João? Quem era Timóteo? Quem era Tiago? Quem eram esses homens? Não eram nada. Absolutamente nada. A gente olha hoje e os vê como heróis. Mas eles não eram nada. Mas o Espírito Santo veio e capacitou aqueles homens. E eles se tornaram heróis da fé. Se tornaram grandes homens de Deus, que nós reconhecemos hoje. Então não adianta você olhar para você e dizer assim: eu não sou nada, eu não sou capaz. E você não é mesmo, mas o Espírito Santo te capacita. E você se torna
poderoso nas mãos de Deus para testemunhar, para fazer a diferença aonde quer que seja. Você foi chamado por Deus, e se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou, se você deixar, Ele vai te encher. Se você deixar, Ele vai te usar. Se você não resistir, Ele vai te usar. A própria palavra diz, não resistais ao Espírito Santo. E muitas vezes o cristão resiste ao Espírito Santo. Hoje nós vivemos a era da alegria, da felicidade, do hedonismo, de buscar a felicidade a qualquer custo. E esquecemos que nós somos chamados para servir a Deus, não apenas de crer nele. O apóstolo Paulo diz, se você apenas crer em Deus, coitado de você. Ele diz assim, você foi chamado não apenas para crer nele, mas também para sofrer por ele. Essa palavra todo mundo pula. Esse versículo ninguém quer. Falou, essa aqui eu vou dar um salto mortal por cima dela. Essa eu não quero para mim, não. Mas a barra é pesada, irmãos. Mas as recompensas são maiores. Amém? Você vai viver uma eternidade de glória. Em ruas de ouro. Mansão celestial. E a provação que nós passamos hoje aqui, irmãos. Olha no branco dos meus olhos, é nada. Em vista das provações que eles passavam antes. Vai lá no YouTube. Acho que no YouTube, não sei se eu tenho outro canal, não me lembro agora, não foi que eu assisti, nem lembro mais. Mas eu fui assistir o apóstolo Paulo. O filme de Paulo. Eu falei, meu Deus do céu. Essa que era a vida do crente? As ruas, irmãos, eram ruas de tochas humanas. Os crentes pendurados nos postes, em tochas para iluminar a noite. Hoje não. Hoje você tem geladeira, aguinha fresca. Hoje você tem luz elétrica. Você tem Netflix. Você tem tudo de bom. A carne está cara. Mas você pode comprar outra coisa. Antigamente, não tinha o que nós temos hoje. Hoje nós vivemos melhor do que um rei do passado. A nossa mordomia é grande. Eles nem cama direito tinha. Você vai comprar a cama, você escolhe a espessura e a densidade do seu colchão. Sofrimento nosso hoje qual é? Nós temos que buscar a Deus e fazer a vontade de Deus, amém? No Pentecostes, a chama do Espírito desceu e os discípulos, antes que eram medrosos, se tornaram cheios de ousadia. Falei, mas esse cara está muito ousado. Não, mas não é ele, é o Espírito Santo, ele não tem. Deixou o Espírito usar, não tem o que fazer, o Espírito Santo vai impulsionar. O Espírito Santo vai levar e a pessoa vai fazer, amém? O fogo de Deus os capacitou para pregar a palavra nas ruas, nos templos. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti. Olha, estou falando do passado, tem que voltar às práticas das primeiras obras. Dizem em Apocalipse, volte à prática do primeiro amor. Não é só volte ao primeiro amor, não, sabe? Eu só pensei que ia voltar ao primeiro amor, sentimento. Ai, estou sentindo. O primeiro amor. Volte às práticas do primeiro amor. Aí você vai sentir o primeiro amor. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu me lembro, irmão, que eu andava nesse trem aqui, eu morava em Mauá, vinha para a igreja aqui em Santo André. Pegava o trem e era distribuindo folheto. Voltava do culto, era na boca daquele túnel lá distribuindo folheto. É pegar minha galera, do meu grupo, a gente ia para Ibirapuera, a gente ia para Poços de Caldas, a gente ia para o Zaira, a gente ia para tudo quanto é lugar, fazer culto na rua, entregar folheto, ir de casa em casa, pregando a palavra. Irmãos, são tantas histórias, eu não vou lembrar todas as histórias que não, porque é muito tempo, né? São muitas histórias. É assim que a gente tem que viver, queridos. Pregando a palavra, curando pessoas, transformando o mundo. O crente foi chamado para transformar a sociedade, para transformar o mundo. E parece que quanto mais crente tem, mais pior a sociedade. Os crentes têm que mudar a sociedade. Para que a gente está aqui? É para isso, para fazer essa diferença. Para isso que Deus nos chamou.
George Whitefield, quando lê a história desse camarada aqui, dá vontade de falar, não sou crente. Não sou crente. Não, John Wesley também, você pode contar a história dele, o cara mudou a Inglaterra. Né? O John Wesley fala que ele não vai chegar nem perto do George Whitefield. Ele vai estar num lugar bem mais alto. George Whitefield, citado por Benjamin Franklin, ardia tanto ao pregar que as pessoas vinham ver ele queimar. Parecia que ele estava em chamas. George Whitefield foi um evangelista do século XVIII, pregava ao ar livre com tamanha paixão que multidões se reuniam para ouvi-lo. Benjamin Franklin, cientista e cético, cara, não cria nada, dizia que mesmo sem concordar com tudo, sentia o impacto da chama de Whitefield. E ele afirmou, eu vim ver um homem em chamas. Deus quer te ver em chamas. John Wesley escreveu para o outro John, falando para ele o seguinte, que tem pessoas que acendem um palito de fósforo, mas tem gente que incendeia o mundo. Que nós possamos incendiar o mundo, incendiar a sociedade. Vamos fazer a diferença, irmãos. Amém? Estamos esperando em nossa própria força ou no poder que vem do alto? Se for na própria força, a Bíblia diz, eu sou forte, mas sou forte no Senhor. Porque na nossa própria força, a gente vai acender um palito de fósforo. Não vai fazer mais nada, não vai fazer diferença. E a Bíblia diz, ou você seja frio de verdade, ou você seja quente. Esse negócio de ser morno não funciona. O fogo de Deus nos impulsiona, ou estamos apenas sobrevivendo? O fogo santo tem que nos impulsionar. Temos que estar nessa terra só sobrevivendo, deixando o tempo passar. Daqui a um tempo, o tempo passa. Você que é jovem fica velho, você que está velho vai morrer. Então tem que fazer a obra agora. Deixa o Espírito Santo te impulsionar. Esquece de ser crente Nutella. Crente hoje tudo Nutella. Eu não sou contra a parede preta, não sou contra nada, não sei o quê. E não é a parede preta que faz a diferença. A parede preta pode ser crente cheio da unção. Mas os crentes hoje querem só fantasia. Não todos, mas a maioria quer fantasia. E vai sobrevivendo. Deixa eu ver se o show vai estar bom hoje. Deixa eu ver como é que vai estar hoje. O show aqui na igreja não está muito bom, não. Vamos procurar outro show. Tá pensando que aqui é Lady Gaga? Não é não, velho. Aqui é diferente. Aqui é para viver a vida cristã. Aqui é para servir a Deus. Jesus pregava sem corinho. Era assim. John Wesley chegava numa esquina assim, que não tinha saída, com aquela bata, aquela roupa que eles usavam lá, e falava assim, pode vir aqui às 6 horas que eu vou estar aqui. 6 horas da tarde estava lotado e ele pregava a palavra. E o povo se convertia. É assim que funcionava. Dwight Moody, acho que eu vou falar dele aqui. Dwight Moody chegou para pregar num templo, tinha 5.000 pessoas. E foram, acho que 500 pessoas lá, se não me engano, para poder fazer barulho, para atrapalhar ele pregar. Primeiro ele falou 4 pontos da pregação dele. Não, falou 4 pontos, nem era pregação. Falou 4 pontos. E perguntou quem queria sair e quem queria se converter. O povo, os 500 se converteram. Ele falou assim, bom, agora vai começar a pregação. É assim que funciona. Está guardando pelo Senhor. Terceiro ponto. O fogo do Espírito nos acende de paixão pela vontade de Deus. Primeiro purifica, primeiro nos dá poder, depois nos dá paixão. Lucas 12:49 diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Tem um contexto aqui que a gente não vai entrar. Na Bíblia, o fogo pode representar diversas coisas. Primeiro, pode representar julgamento de Deus. Na Isaías 66:15-16, Hebreus 10:27. Eu não vou ler os versículos. Primeiro, o fogo representa julgamento de Deus. Segundo, o fogo pode também representar purificação e santificação. Terceiro lugar, o fogo pode representar a presença e o poder do Espírito Santo na vida do homem. Em quarto lugar, o fogo pode representar zelo, representar paixão espiritual. E aqui nesse contexto, o fogo que Jesus deseja lançar parece envolver julgamento e purificação espiritual. Ele está falando sobre o início de um novo tempo. Através do Espírito Santo.
O reino de Deus que confronta o pecado. Essa palavra, o reino, o espírito, é para confrontar o pecado do mundo, da sociedade, da nossa vida. O reino de Deus que purifica os corações. O reino de Deus que provoca a separação entre aqueles que o seguem e os que o rejeitam. Foi o que Moody fez, né? Vocês viram lá. Trouxe 4 palavras, falou um pouquinho sobre elas, se converteram, falou, agora começa a pregação. Jeremias capítulo 20, verso 9 diz assim, havia no meu coração como um fogo ardente e não podia conter-me. Jeremias está em meio a um momento de desânimo e sofrimento. Quem não passa por isso? Às vezes passamos por desânimo. Quem não já desanimou? Quem não já teve sofrimento? Quantas vezes na vida? Jeremias estava assim. Ele enfrenta rejeição. Por isso ele é chamado de profeta chorão. Ele enfrenta rejeição. Ele enfrenta perseguição. Ele enfrenta zombaria por cumprir o chamado de Deus. Irmãos, talvez nós venhamos também a sofrer zombarias para cumprir o chamado de Deus. Talvez isso aconteça na escola, no trabalho. Talvez aconteça até em casa. Às vezes se converte em casa, você enfrenta zombaria, porque você está servindo a Deus. Nesse capítulo aqui, o profeta quase que desiste. Irmãos, para falar a verdade, eu também já teve vez de querer desistir. Das lutas, dificuldades, tribulações. Isso aconteceu comigo. Mas mesmo tentando se calar, a palavra de Deus era como um fogo ardente no coração de Jeremias. Impossível de apagar. Impossível de ignorar. Ele tinha relacionamento. Ele tinha compromisso com Deus. Não tinha como apagar esse fogo. Não tinha como ignorar essa presença de Deus na vida dele. Podia sofrer. Podia ter perseguição. Dificuldade, mas ele estava lá. Podia chorar, mas ele estava lá. Podiam dizer, profeta chorão, mas ele estava lá. Fazendo a vontade de Deus, é isso que Deus quer para a nossa vida. Jesus também vivia com zelo ardente para cumprir a missão do Pai. Não um zelo qualquer, não. Um zelo que tem fogo. Um zelo ardente. Quem é cheio do Espírito ama o que Deus ama e deseja o que Ele deseja. Não é o que eu desejo, mas o que Ele deseja. Não é o que eu amo, mas o que Ele ama. Há tantas coisas. Se for entrar aqui, contar a história aqui que a gente tem vontade, mas você fala assim, não. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Martin Lloyd Jones dizia, esse Martin Lloyd Jones aqui, que escreveu, se não me engano, foi ele que escreveu as Bem-aventuranças. Quantos capítulos tem? Quantos versículos tem Bem-aventuranças? 8 versículos? Por aí, né? 8 versículos. Ele escreveu 2.000 páginas aproximadamente. Pensa na inteligência e pensa na unção. Porque só a inteligência às vezes nem dá para fazer isso. Mas a inteligência é unção. Ele dizia assim, corações em chama são irresistíveis. Se você estiver em chama, quando você chegar na empresa, as pessoas vão olhar para você de maneira diferente. Você vai chegar na escola, as pessoas vão te receber de maneira diferente. Jorge Linhares, ele vivia uma vida comum quando jovem, garoto na escola. Um dia Deus o pegou de verdade. E ele se entregou de verdade. E ele comprou um monte de folheto. E chegou na classe. Ele era o mais bagunceiro da escola e da classe. Chegou na classe e botou um folheto em cada carteira. Em cada carteira, cada aluno. E quando os alunos entraram, disseram assim, quem é o louco? Quem foi o louco que colocou esse negócio aqui? Ele disse, fui eu. E a partir daquele momento ele começou a fazer diferença naquele lugar, começou a pregar. Se tornou presidente de todas as situações naquela escola. Porque ele estava cheio do Espírito Santo, sendo usado pelo Senhor. David Brainerd, missionário dos índios norte-americanos, orava de madrugada na neve, que já ouviu essa história, e dizia que o lugar aonde ele pregava, por causa do clamor que ele fazia, do ardor, a neve se derretia, de tanto que ele clamava por aqueles índios. Assim era David Brainerd. Agora, qual é a temperatura espiritual do nosso coração hoje? Qual é a temperatura do seu coração, irmão? Eu não posso medir, mas você pode. Qual é a temperatura? Como é que está? Está frio? Está gelado? Está morno? Eu não sei, mas você sabe. Vai continuar assim? Se tiver frio? Ou vai esquentar esse coração? Vai botar fogo nele?
Aleluias. Frio ou morno em chamas, o Espírito deseja reacender nosso amor e propósito. Não importa, ele quer reacender essa paixão. E quando somos inflamados por essa paixão, somos enviados com propósitos para incendiar outros. Já passamos por 3 processos. Amém? Agora você vai ser enviado para fazer a diferença. O fogo do Espírito Santo nos envia com propósito. Não nos envia de qualquer jeito não, irmãos. Tem muito missionário passeando por aí. Que foi enviado, então passeando por aí. Gastando dinheiro das igrejas. Deus quer nos enviar com propósito. Ainda que seja para a rua do lado. Ainda que seja para a casa do lado. Ainda que seja para dentro de casa. Deus quer nos enviar com um propósito, na unção e no poder do Espírito Santo. Mateus 5, 14 a 16. Vamos ler só uma parte aqui. Vós sois a luz do mundo, amém? Amém. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Você é a luz do mundo. É você que brilha. É você que faz essa luz clarear diante das pessoas. É você que faz a diferença. Se apagar a luz aí, escurece mais. Se apagar todas as luzes e fechar a porta, escurece mais. Mas se acender uma vela, começa a clarear. Mas se acender todas as velas, centenas de velas, fica tudo muito claro. A luz brilha. Você é a luz. Oh, Jesus. Para brilhar, né, dentro da sociedade. O fogo não é estático, o fogo não é parado. O fogo, ele se espalha. Esses dias fizemos uma ilustração aqui, na peça. Acendeu uma vela aqui e uma vela ia acendendo a outra. Quando você pegar fogo, aí o irmão do lado pega também. Quando você incendiar, aí o outro incendeia. Aqui o fogo, a labareda sobe. Incendeia, pai. Já acendeu a churrasqueira? Logo, logo tem churrasco aí. Mas se vocês precisam ler um livro, os homens aí. Churrasco. Homens, além do churrasco e futebol. Tem um livro assim, Homens, além do churrasco e futebol. Porque faz churrasco que vem meia dúzia de homens. Eu não venho, às vezes que eu não estou bem, aí eu não venho. Mas vem meia dúzia de homens, cadê os homens dessa igreja? Tem homem aqui? Homem para fazer diferença dentro de casa. Para fazer diferença na igreja. Para fazer a luz brilhar. Os homens estão dando lugar para as mulheres. A Bíblia diz que o homem na igreja, o homem é o cabeça. É o homem que vai à frente, é o homem que vai fazer a diferença. Mas tem uma porção de homem aí que está parecendo uma maionese, né? Eu ia falar outra coisa, mas não é maionese. Levanta! Quando o homem se levanta, a casa se levanta. A igreja se levanta, a igreja faz diferença. Jesus não escolheu 12 mulheres, Jesus escolheu 12 homens. As mulheres vieram juntas. Claro que elas oravam, buscavam, até pregavam também. Mas Jesus escolheu 12 para andar com ele. Para botar fogo nesse mundo. Levantai-vos, homens, né? Acordem. Eu estou falando homem, não estou falando de idade, não. Pode ser novinho, pode ter 100 anos. Mas homens têm que levantar. Ah, pastor, mas tem que levar uma carne. Irmãos, pior se você fosse pregado no madeiro e botar fogo em você e você virar o churrasco. Para iluminar a rua. Se não é para trazer 1 quilo, traz 100 gramas. Não interessa. Não dá para trazer nada, não traz, mas venha. Porque alguém vai trazer uma parte a mais. E se sair com fome também, chega em casa e você janta. Mas os homens têm que se levantar para fazer diferença nessa igreja. Irmãos, eu estou pasmado de ver os homens tão parados. Fica em casa fazendo não sei o quê, porque quem faz a comida é a mulher. Vem para cá. Fica 1 hora aqui. Vem orar. Vem buscar Deus. Vai pregar o evangelho. Leva sua família junto.
para fazer a obra. Faz diferença. Você foi chamado para isso. Fazer a diferença. Você é enviado com um propósito. Isaías 6, verso 8 diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Repita bem forte comigo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Usa a minha vida para o Senhor e tome posse. Seja usado pelo Senhor para fazer a obra, para fazer a diferença. Porque Ele escolheu você. Ele chamou você. Não seja desobediente. Não seja rebelde com o Senhor. Alguém já veio perguntar para mim: eu fui rebelde com você, eu não sei de nada. Eu quero saber se você foi rebelde com o Senhor. Não seja rebelde com Deus. Faça a vontade dEle. Faça a diferença. O fogo ele não é estático, ele se espalha. Uma vida cheia do Espírito, ela influencia. Causa influência. Ela testemunha. Ela lidera, ela transforma. D.L. Moody orou certa vez: Deus, enche-me com teu Espírito e usa-me. Após essa oração, que foi feita de coração, sua pregação ganhou tamanha unção que milhares se converteram em poucas semanas. Deus quer usar a sua vida. Ora, Senhor, enche-me e usa-me. Eis-me aqui, toma minha vida. Estamos vivendo para acender outros? Você está acendendo outros ou apenas apagando? Você sabe que tem crente que não é fácil não, irmãos. Ele não acende ninguém, quer dizer, ele não é aceso, não acende ninguém e ainda apaga os outros. Camarada encostou nele, cheio do Espírito. Ou se converte, está buscando Deus cheio do Espírito. Encostou nele, apaga. Apaga. Como é que você está vivendo? Acendendo outros ou apagando outros? Alguns falam assim: mas a igreja não está cheia, mas você está acendendo pessoas? Você está buscando vidas? Testemunhando? Fazendo diferença? Não, pastor, eu só sento no banco da igreja. Tem uns que sentam e nem oferta dão. E nem dizem. E quer que a igreja avance. Não é assim que funciona não, irmãos. É compromisso com Deus. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. O fogo ele não é estático. E quanto mais você mais dá, mais Deus te prospera. Quanto mais você dá, mais Deus vai se levantar, crescer. Tem vários testemunhos. Tem um vivo aqui que é o Robson, já falei disso. Começo, coitado, só via cheio de dívida, devendo com o banco. Não conseguia nem pagar o banco. Dava o dízimo dele. Tinha hora que nem dava o dízimo mais, porque ele fazia todo o meu dinheiro vai para pagar o banco. Os caras já descontavam em caixa já. Pagamento. Mas um dia ele falou assim: eu vou começar a entregar o dízimo fielmente, não quero nem saber. E começou, eu estou falando porque ele já falou, tá, irmãos? Não é porque eu estou tomando nome, ele já falou. Começou a dar o dízimo fielmente. Hoje, o salário dele do passado é o que ele dá de dízimo hoje. Glória a Deus. Começou a ter compromisso com Deus. Não só nisso, não, em outros testemunhos também. Se ter vida com Deus, chama do Espírito Santo. Fazer diferença. Deus nos chamou para sermos cinzas. Deus nos chamou para sermos tochas vivas. Tochas. Fogo. Brasa viva. Aonde nós andarmos. É assim com você? O pessoal do louvor pode ir subindo. E para a gente concluir, em 1904, um jovem galês chamado Evan Roberts começou a orar todos os dias para que o Espírito Santo incendiasse a sua vida e a sua nação. Vamos orar todo dia pela vida dele e pela nação, para Deus incendiar. Seu clamor era simples, mas profundo. Senhor, dobra-me, 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 dobra-me. Peça para Deus te dobrar, para você se curvar. Dobra-me. Um pedido para ser moldado, inflamado e totalmente rendido à vontade de Deus. O que começou com reuniões de oração pequenas, cheias de lágrimas e confissão, logo se transformou em um dos maiores avivamentos da história moderna, o avivamento do país de Gales.
Glória a Deus. Em poucos meses, mais de 100.000 pessoas se converteram. Aplauda ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Bares se fecharam por falta de clientes. Tribunais ficaram vazios. Tranquilos. O fogo do Espírito não apenas purificou corações, mas incendiou famílias, cidades inteiras com a presença de Deus. E tudo começou com um coração inflamado, irmãos. O Espírito Santo ainda busca corações dispostos. Corações que digam: Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-me. Queima o que não te agrada. E acende em mim uma tocha que nunca se apague. Hoje a pergunta é: você está pronto para ser incendiado? Não seja uma brasa apagada no meio das cinzas. Seja uma tocha viva que ilumina, aquece e contagia outros com a glória de Deus. Aleluia.